Então, vamos nós. Bom, pessoal, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite, né, que me foi feito aí pela Wendy e dizer que é uma honra para mim poder falar de um tema dentro de uma liga de neuro, né, um tema, na verdade, é um tema que deveria sempre ser abordado por uma equipe multidisciplinar, né? Já que o acompanhamento, a avaliação dessas crianças é uma avaliação que melhor resultado tem quando você faz isso de forma compartilhada entre vários profissionais que atuam na área da saúde, como pediatra, como neurologista, como psicólogo, como pedagogo, psicopedagogo, ou seja, na verdade, educador de um modo geral, os pais. Então, na verdade, é um segmento compartilhado. Mas, enquanto pediatra, a gente tem que sempre deixar muito claro, eu gosto de reforçar isso, primeiro que eu não sou um especialista nessa área, eu vou estar aqui falando como um pediatra que gosta desse tema e que, de um tempo para cá, passou a se encantar cada vez mais por esse tema que é o transtorno do espectro autista, né? Então, assim, e dizer para vocês o seguinte, o pediatra tem uma responsabilidade muito grande nessa situação que envolve o TEA, vou chamar de TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, porque muitas vezes é quem vai fazer o diagnóstico, que vai não fazer o diagnóstico, mas vai desconfiar que algo não vai bem, e que essa criança precisa de uma avaliação mais detalhada, que muitas vezes leva ao fechamento desse diagnóstico, é o pediatra. Por isso, a gente sempre bate nessa tecla que na consulta pediátrica, a gente sempre faz parte dessa consulta o acompanhamento, a avaliação, né, do desenvolvimento normal, dos marcos do desenvolvimento em qualquer faixa etária. Porque a gente sabe que o que leva ao diagnóstico é quando você vê que essa criança tem atraso, principalmente na comunicação, na parte social, de interação social, né? Ou quando a criança vem desenvolvendo normalmente e faz uma regressão. Então, isso é o que chama a atenção do pediatra e que levou a Sociedade Brasileira de Pediatria a recomendar que todas as crianças, a partir de 18 meses, principalmente entre 18 e 24 meses, que elas tivessem uma avaliação, tipo uma triagem para esse diagnóstico. Então, quando a gente fala em autismo, né, hoje englobado entre os transtornos do espectro autismo, eu vou só trazer rapidamente para vocês, né, um pouquinho do histórico desse transtorno, desses transtornos que compõem essa patologia, esse diagnóstico, né, que você vê, no século XVI, XVII, eles tinham a ideia, né, de pessoas que tinham essas características que hoje a gente conhece como TEA, né, que como se fossem crianças sem alma, né? Então, na verdade, a gente entende muito bem o que eles imaginavam, porque realmente quando você vê um autista, né, no seu extremo de gravidade, ele muitas vezes ele não tem uma interação com o ambiente, muitas vezes ele se fecha dentro dele mesmo, é como se fosse um corpo, né, que a alma está preso e não faz contato com o meio ambiente, né? Aí você vê no início do século XX, Breuer, esse psiquiatra suíço, ele caracterizou essas crianças, esses pacientes que tinham esse espectro, essas características que a gente vai falar daqui a pouco, né? Foi a primeira vez que foi usado o termo autismo, foi em 1908, mas ele relacionava isso muito com esquizofrenia, como se fosse uma variante da esquizofrenia, né? E aí, quando a gente vai vendo, em 1943, já na metade do século XX, Léo Kanner, né, foi o primeiro que usou o termo autismo infantil e descreveu 11 crianças que, se a gente for olhar essa listagem dessas características, a gente vai ver que bate exatamente com o que a gente vê hoje nos critérios que chamam a atenção para esse diagnóstico. Isolamento extremo, criança que essa falha de assumir uma postura antecipatória, a gente vai ver
que alguns autores acham que essas crianças com esse diagnóstico, elas têm a ausência de uma coisa chamada teoria da mente. O que é a teoria da mente? A teoria da mente é o que nos facilita muito no nosso dia a dia, na interação com outras pessoas, já que muitas vezes você, ao olhar uma pessoa, você perceber um movimento, um gesto, antes da pessoa realmente, às vezes, falar o que ela está pensando, você consegue se antecipar e compreender, muitas vezes, o que ela vai fazer. Isso facilita muito a interação. E o que eles chamam a atenção é que os pacientes que têm esse transtorno, eles não têm essa capacidade. Então, tudo é muito surpresa para eles na relação. Então, eles têm essa dificuldade em interagir. Desenvolvimento de atraso na linguagem, ecolalia, que é muito comum eles repetirem frases que eles ouvem, à frente, avante, eles ficam falando isso várias vezes, repetições monótonas de ruído, expressão verbal, memórias de hábito excelente, eles fixam, às vezes, em determinada coisa e fica muito restrito aquilo ali. Estereotipias, ou seja, então, na verdade, quando você olha essa descrição feita lá no meados do século XX, a gente vê que a coisa já vai se aproximando daquilo que a gente que acabou gerando esse conceito e essas características que hoje nos levam a fechar esse diagnóstico. Você vai ver, no início, eles não achavam que isso pudesse ser um problema intrínseco neurológico, neurobiológico. Eles achavam que esse comportamento era mais influenciado por aspectos externos. Então, por exemplo, pais que não eram emocionalmente responsivos a seus filhos, eles chamavam a hipótese da mãe geladeira, seria mãe sem muito envolvimento emocional com o filho, que isso pudesse ser o fator causal desse transtorno, e não um aspecto neurobiológico que nós sabemos hoje que é a base dessas doenças. Aí, já na 1978, esse autor, esse estudioso, ele classificou o autismo, né, baseado em 4 critérios. Então, a gente vai ver que isso evoluiu de 4 para 3, depois para uma díade, né, que é o que a gente usa hoje como critério diagnóstico, que é exatamente a falha de comunicação, de interação social e comportamento muito restrito e repetitivo. Então, hoje se fecha com uma díade, mas no início eram usadas outras características para fechar o diagnóstico. Essa autora, em 1979, ela usou essa tríade, né, para classificar essa síndrome autística, onde ela chamava atenção para falhas de comunicação, com tudo isso que a gente já viu e vai ver mais na frente, a dificuldade de interação social, então crianças que tinham tendência a se isolar, né, muita indiferença com o meio onde elas estavam inseridas, e o que eles diziam, ela chamava de crianças com pouca capacidade de imaginação, já que eles tinham comportamentos muito restritos e muito repetitivos, tanto na fala quanto em movimentos, ou seja, coisas que caracterizam o transtorno do espectro autista. Em 1980, esse autor Christoph Gilbert, juntamente com essa autora que usou essa tríade, introduz o conceito de autismo como um espectro, né? Ou seja, onde ele já começou a ver que existiam aspectos biológicos como causa desse transtorno. E foi o primeiro a detectar a possível influência de mutações genéticas, e hoje a gente sabe que isso é muito forte nessa evolução com o autismo, né? Quando você vai olhar gêmeos monozigóticos ou dizigóticos, que se repetem muito isso na mesma família, irmãos, né? Se você tem um filho, a chance de um segundo ter autismo já aumenta 10, 20 vezes, um terceiro isso aumenta ainda mais, então existe realmente um fator de transmissão genética importante e sabidamente hoje em dia. Bom, esse manual de diagnóstico e estatística dos transtornos mentais também, eles vêm evoluindo, hoje a gente está no DSM-5, né? Mas você vê que no DSM-1, por exemplo, ele era visto, esse problema era visto como um subgrupo de esquizofrenia infantil. E aí isso veio evoluindo,
até que no 3, por exemplo, já se reconhecia isso como um transtorno que pegavam vários aspectos do desenvolvimento da criança. E hoje, no DSM-5, foi quando realmente se passou a usar a denominação transtorno do espectro autismo, do autista, né? Que aí passou a englobar dentro desse diagnóstico o autismo propriamente dito, a síndrome de Asperger e os transtornos desintegrativos da infância e os transtornos globais do desenvolvimento. Essa síndrome de Rett, que no 4 fazia parte do TEA, foi retirado no 5. No 5, só esses 4 transtornos passaram a compor esse diagnóstico, que tem como base, como eu falei, uma alteração importante da comunicação, mais interação social e essa característica dos padrões restrito repetitivo de comportamento. Então, o termo espectro ele vem exatamente para dar essa noção de que você tem uma variação muito grande de casos leves, que muitas vezes são imperceptíveis à maioria das pessoas, são vistos como normais ou com outros diagnósticos menos importantes, até casos onde essas crianças se fecham totalmente, não interagem absolutamente com ninguém e têm comportamentos muito graves, que aí são os casos mais extremos, né? Então, as principais mudanças que a gente viu ocorrer aí, principalmente nesses últimos anos, foi o que era transtorno global do desenvolvimento passou a ser englobado, todas as 4 patologias passaram a ser englobadas como os transtornos do espectro autista. Era uma tríade e passou a ser agora uma díade, né? Como nós já falamos. Deixou de usar esses termos autismo, síndrome de Asperger, transtorno desintegrativo em separado, e tudo passou a compor um mesmo diagnóstico. E como eu falei, a síndrome de Rett, ela, que é mais comum na menina, o oposto do TEA, ele saiu passou a não fazer parte das 4 patologias que compõem o transtorno. Então, os déficits centrais que caracterizam o transtorno do espectro autista é exatamente como, mais uma vez, vamos repetir, déficit persistente de comunicação social e na interação social, mas isso tem que se repetir em múltiplos contextos. Por quê? Você pode pegar uma criança e, em determinado ambiente, ela se comporta de uma maneira que é preocupante, mas em outros ambientes ela tem um comportamento normal, vamos dizer assim. Então, o TEA, esse déficit, ele tem que ser persistente, independente do contexto que essa criança vai estar inserida. E os padrões muito restritos, repetitivos de comportamento, interesses e atividades, que eu vou exemplificar isso mais aqui na frente. Então, por exemplo, déficit na reciprocidade socioemocional. É a dificuldade de estabelecer uma conversa, de compartilhar emoções. Crianças que têm dificuldade na comunicação verbal e não verbal. Então, por exemplo, a comunicação gestual é um balanço de cabeça, apontar alguma coisa, é um tchau, é um aceno, que é muito comum e as crianças, de uma forma geral, interagem muito bem com isso, e essas crianças têm uma resposta muito ruim a esse tipo de comunicação não verbal, né? A dificuldade em interagir olho nos olhos, isso é marcante em muitas dessas crianças, mesmo aqueles que têm transtornos mais leves. É muito comum, às vezes, você conversa, mas você nota que ele não olha para você, ele desvia sempre o olhar, né? E essas crianças têm dificuldade, uma coisa que é muito extremamente comum entre as crianças, que é compartilhar brincadeiras, fazer amizade. Então, isso é muito comum. Então, ela não tem muito interesse pelos seus pares, né? Isso aí chama a atenção desse transtorno. Os padrões, né, que o segundo complemento aí da DIS, que são os padrões restritos relacionados ao comportamento. Então, crianças que muitas vezes têm uma coisa chamada ecolalia, de repetição para falar as mesmas coisas, que às vezes ouve uma frase e fica repetindo. Movimentos estereotipados, então crianças que às vezes ficam paradas fazendo movimentos de lavar a mão, crianças que ficam fazendo movimento com a cabeça. Isso de uma forma que, logicamente, te chama a atenção, não uma coisa esporádica, né? Crianças que têm
são assim, extremamente, como se fosse, entre parênteses, sistemática com as suas rotinas, ou seja, elas não toleram muito mudanças de rotina. Então, isso é até uma orientação que se faz para quem está lidando com essas crianças, evitar mudanças bruscas de rotina, que isso causa um sofrimento muito grande para esse tipo de paciente. Pacientes que às vezes você dá um brinquedo na mão dele, dá um aviãozinho na mão dele, e ele passa ali muito tempo, às vezes, olhando só a rodinha do avião. Então, um interesse restrito, às vezes, dentro de um brinquedo propriamente dito. Então, esse conjunto de características, é um conjunto bem amplo de características, eles têm que estar na mira de quem está avaliando esses pacientes. Então, cada consulta que entra numa criança no ambulatório, ou uma criança internada, ou na própria escola, a gente que está habituado e conhece um pouco do desenvolvimento normal, a gente tem que estar atento a qualquer variação, principalmente quando ela é persistente em vários momentos na vida daquela criança. Então, assim, a marca central do TEA é o déficit na comunicação não verbal, que pode variar de uma total falta de expressão, que são aqueles casos extremos, ou uma criança que simplesmente não faz nenhum tipo de integração com comunicação gestual. Criança que não responde a um sorriso, aquela criança que, se você aponta para alguma coisa, ela não entende aquilo, que ela deva olhar para aquilo, ela não corresponde ao seu aceno. Então, assim, você manda beijo, não tem um retorno. Então, são coisas que normalmente a gente consegue observar com muita facilidade nos pacientes pediátricos e que a gente, nessas crianças, você geralmente não consegue identificar isso. Esses sintomas geralmente aparecem bem precocemente, mas nem sempre são identificados precocemente. Isso é um grande problema, um grande prejuízo, porque a gente sabe que quanto mais cedo você detecta que alguma coisa não vai bem no desenvolvimento da criança, maiores são as chances de você melhorar essa evolução do desenvolvimento, porque quanto mais novinha a criança, maior capacidade de plasticidade tem esse cérebro, mais facilmente ele vai se adaptar aos estímulos, né, aquilo que você tenta melhorar. Isso, logicamente, causa um prejuízo, né, no funcionamento social, profissional desses pacientes, e você não explica isso por outras deficiências, né, ou simplesmente é um atraso no desenvolvimento, porque, na verdade, não é um foco em um dado do desenvolvimento, ele envolve alguns fatores relacionados ao desenvolvimento. Aí, do lado, tem alguns filmes, né, da década de 80, filmes antigos e clássicos, que todos eles abordaram, na verdade, pacientes que hoje a gente sabe que têm todas as características dos transtornos do espectro autista, são bastante interessantes. Quando você, quem já não sei se assistiu, porque são filmes antigos, a maioria não conhece, mas já podem ter ouvido falar. E se assistir algum deles, você vai identificar nesses atores aí principais do filme as características que a gente descreveu aqui. Então, assim, qual é o objetivo do pediatra frente ao transtorno do espectro autista? Primeiro, é rastrear a cada abordagem que se faz com essas crianças, rastrear e acompanhar o desenvolvimento, isso faz parte da avaliação de toda consulta pediátrica, para tentar identificar alguma coisa que possa chamar a atenção para algum desvio da normalidade. Quanto menor for a criança, né, mais áreas estão em conexão, mais fácil de você conseguir exercer alguma influência em termos de melhoria de prognóstico no desenvolvimento e principalmente prognóstico funcional dessas crianças. Mas, logicamente, para você atingir o seu objetivo, que é fazer com que elas tenham uma melhoria na evolução, sempre tem que se contar. Não é o pediatra, jamais vai fazer isso sozinho, ele vai sempre ter a participação de uma equipe multiprofissional, como a gente vai destacar isso mais para frente. Os diagnósticos geralmente são provisórios, mas você vai buscando subsídios para tentar confirmar isso, lógico, com a equipe multidisciplinar. E lembrando, não existe tratamento farmacológico que possa mudar a evolução dessas crianças. Não existe. Os tratamentos farmacológicos,
eles melhoram, muitas vezes, sintomas relacionados ao transtorno do espectro autista. Mas você tem tratamentos, principalmente comportamentais, de estímulo, que são extremamente benéficos, desde que iniciado precocemente. Hoje se sabe que existe, pelo menos aí, pelo menos 5 genes envolvidos na transmissão, e isso é que nos mostra o aumento exorbitante entre irmãos de crianças com autismo desse diagnóstico. Então, o risco, quando você tem um na família de outros que vierem, que sucederem esse outro, ter esse diagnóstico é muito grande, tá? E quando você olha essa concordância nos gêmeos, principalmente monozigóticos, pode chegar até 96%, dos dois serem muito grande. Então, assim, existe um fator genético importante. Fatores psicossociais e familiares, ou seja, lá no passado, como nós vimos, a síndrome lá da mãe geladeira, eles achavam que era a pouca resposta emocional da mãe que gerava esse tipo de comportamento na criança, mas depois viram que, na verdade, isso tem muita relação com o neurobiológico e não apenas com a questão do comportamento. Então, isso chama atenção para a gente ver que, sem diferença no modelo de criação. Então, não é o modelo de criação que vai gerar esse transtorno. Ele já tem que trazer uma carga para evoluir com aquele transtorno. Estresses ambientais, né, eles podem, muitas vezes, despertar algumas características que possam chamar a atenção da família. Então, às vezes a criança vinha bem no desenvolvimento e algum problema familiar acontece e essa criança, a partir dali, começa a ter alteração ou regressão do desenvolvimento. Então, pode ser um fator estressor ambiental, mas não como causa, mas como um gatilho para esse diagnóstico. E aí, cuidado com as mudanças muito radicais de rotinas ambientais, familiares, porque essas crianças têm uma dificuldade muito grande em se ajustar a isso. Qualquer grupo racial, étnico, socioeconômico, não existe prevalência maior ou menor em um ou outro. Nos últimos anos, a gente tem notado, os estudos mostram um aumento muito grande. Você vê, em 20 anos era 1 em 150, hoje é quase 2 em 100, 2%. Então, o aumento é um aumento substancial. É quase 3 vezes, o aumento é de 2 vezes, pelo menos. A incidência global, aí, a nível mundial, é em torno de 1,5% das crianças têm esse diagnóstico, e uma predominância muito grande dos meninos em relação à menina, em relação 4:1, e tem alguns relatos que isso pode chegar a quase 10:1. Então, é muito mais frequente no menino do que na menina. E muita gente às vezes pergunta assim, mas por que tem que ter aumentado tanto esse diagnóstico? Será que são fatores ambientais? Será que são fatores na gestação? Será que são exposição a alguma substância? Tudo isso tem implicação como causa provável, mas nós vimos que tem uma carga genética muito grande. Mas hoje acredita-se que o aumento na prevalência tem muita relação com a mudança no critério diagnóstico. Então, se hoje tem um critério diagnóstico mais bem estabelecido, e aí a gente consegue, muitas vezes, identificar mesmo aqueles quadros mais leves dentro do espectro autista. Então, um irmão de uma criança autista tem um aumento de 20 vezes a chance dele também ser um autista. E um terceiro aumenta ainda mais. Então, essa carga genética é muito grande. Uma coisa também interessante que se observa entre os pacientes que têm transtorno do espectro autista é a prevalência grande de deficiência intelectual. 1/3, pelo menos, tem. E, logicamente, que isso piora muito o prognóstico dessas crianças, principalmente o prognóstico funcional dela. Muitas vezes o autista, o transtorno, vem acompanhado de outro transtorno mental, ansiedade, bipolaridade, mas o mais comum é o TDAH, transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. É o mais comum desses transtornos mentais que acompanham, muitas vezes, o diagnóstico de transtorno do espectro autismo. Então, 70% dessas crianças têm outros transtornos associados. E alguns, você vê, 40% têm 2 ou mais transtornos correlacionados.
Então, a etiologia primária ou essencial, quando você não tem uma causa específica, você tem aquelas causas secundárias, e aí você tem uma correlação muito grande de algumas síndromes genéticas com esse diagnóstico. Então, acredita-se que 30%, 10 a 30% dos diagnósticos de TEA tem uma relação com alteração genética. Então, algumas síndromes, como síndrome de Down, síndrome de Turner, né, essa síndrome do X frágil, né, que é um tipo de deficiência intelectual, com algumas características de fenótipo facial, orelha grande, rosto comprido. Essas síndromes têm um caminho muito próximo desse diagnóstico. Mas existem fatores ambientais, sim, exposição intraútero a algumas drogas, como ácido valproico, por exemplo, possível associação com algumas infecções congênitas, citomegalovírus, rubéola, próprio vírus influenza, exposição a drogas como cocaína, mas também a inseticidas, pesticidas, alguns fármacos, né? Misoprostol, que é uma droga muito usada como abortivo. Então, esses inibidores seletivos de recaptação de serotonina estão usados hoje em dia. Muito cuidado com isso na gestação. Fluoxetina, sertralina, tudo isso é colocado como um provável fator a mais, vamos dizer assim, para esse diagnóstico. Deficiências, né? Então, a ausência do pré-natal aumenta o risco, sim, porque você tem fatores, como nós vimos aí, que podem influenciar na gravidez, e assim como deficiências, principalmente de ácido fólico, que geralmente é reposto durante a gestação, né? Idade avançada dos pais, alguns estudos mostram essa correlação. Baixo peso ao nascer e prematuridade, ou seja, hoje os prematuros sobrevivem muito mais. Então, a gente tem muito mais crianças, né, que foram prematuras, que em outras épocas não sobreviveriam, hoje sobrevivem. E a gente sabe que a prematuridade, com todos aqueles fatores que podem ter influenciado não só a imaturidade de um sistema nervoso que sofreu várias influências ambientais, por ter saído muito precocemente da cavidade uterina, então carrega um risco muito grande para esse diagnóstico. A hipóxia perinatal, icterícia, né, principalmente icterícia, né, com bilirrubina indireta muito aumentada, a gente sabe que há impregnação do sistema nervoso, isso pode também influenciar esse diagnóstico. Mas lembrando sempre que a maioria das vezes é multifatorial, dificilmente você vai conseguir identificar, foi isso ou aquilo. Na verdade, existe aí muitas vezes a interação entre um fator genético e fatores ambientais propriamente ditos. Então, a gente tem que estar sempre atento a qualquer fator de risco, e é isso, a gente vai conhecer isso fazendo uma boa história, né, desses pacientes e toda oportunidade de consulta, ausência de pré-natal, problemas durante a gestação, parto e nascimento, nós vimos aí asfixia, infecções congênitas, exposição a drogas, prematuridade e baixo peso, icterícia grave, hospitalização no período neonatal, crianças que ficam muito tempo internadas, ali você tem influências ambientais de drogas, né? Uma mudança de rotina muito grande nessas crianças, doenças que afetam o sistema nervoso central, como meningite, TCE, convulsão, né? Consanguinidade também sempre está implicada nessas patologias que têm aí uma carga genética muito alta e fatores ambientais de um modo geral. Então, assim, para a gente pensar no diagnóstico, a gente tem que tentar juntar informações. Então, o diagnóstico, na maioria das vezes, é um diagnóstico clínico e que o pediatra vai desconfiar quando a mãe não desconfia, que muitas vezes os pais desconfiam que alguma coisa não vai bem e leva ao pediatra por esse motivo. Mas muitas vezes, quando numa fase ainda muito precoce do desenvolvimento, às vezes os pais não conseguem perceber. Os pais, eles percebem muito bem quando a criança, por exemplo, chega a 1 ano de idade e não fala nenhuma palavrinha, nem balbucia. Isso chama a atenção dos pais. Mas, por exemplo, a gente sabe que com 4 meses, uma criança já tem capacidade de interagir olho nos olhos com alguém que está ali cuidando dela. Então, crianças que não têm essa interação, é muito difícil de você perceber, mas
a gente tem que estar buscando esses detalhes para tentar, o mais precocemente possível, pensar nesse diagnóstico. História familiar, já que a gente viu que tem uma transmissão genética muito alta. Então, a gente tem que buscar isso na família. Esse dia, minha mãe, acho que foi no semestre passado, atendendo com os alunos do 7º ou do 8º, nós atendemos uma criança que a mãe tinha levado, que estava em processo tinha um diagnóstico provisório, né, de TEA, e um irmão tinha esse diagnóstico. Então, mostrando que isso realmente é uma realidade. Avaliações complementares de linguagem, neuropsicológica, isso é uma equipe multidisciplinar que vai indicar isso, né? Não necessariamente o pediatra. Exames como ressonância, tomografias, eletro, vão ter indicações específicas, né? Pesquisa, avaliação genética, quando você pensa no diagnóstico, existem alguns exames, um microarray, que é um microarranjo de DNA, eles buscam para ver se encontra algum fator que possa falar a favor disso. E, logicamente, o desempenho escolar dessas crianças, que muitas vezes vão precocemente para a escola, você deve buscar informações de quem cuida dessa criança na escola, até para ver se algo chamou atenção. O diagnóstico formal, antes, deixa eu ver que tem uma pergunta aqui. O diagnóstico geralmente é provisório, devido à idade, tem algum marco que você possa dar um diagnóstico definitivo? Não, é isso aí. O diagnóstico é provisório porque você consegue perceber algumas coisas que te levam a pensar, né, que alguma coisa não caminha bem nesse desenvolvimento. E aí, logicamente, existem algumas ferramentas que você pode usar. Por exemplo, o MChat, que é uma ferramenta que você usa, que tem online disponível, são 20 perguntas que você faz para a mãe, para o pai, quem acompanha a criança no dia a dia, que eles respondem sim ou não a essas perguntas, e ali dentro tem um somatório de pontos e tem algumas perguntas que, quando a resposta é não ou sim, tem um peso maior. Então, assim, mas aquilo, fecha o diagnóstico? Não. Dependendo do somatório de pontos, você pode dizer assim, eu quase que garanto que é, mas exatamente a avaliação multidisciplinar é que vai acabar fechando esse diagnóstico como um diagnóstico definitivo. Deu para entender, Wendy? Respondi ou não? Ok. Qualquer coisa, gente, pode até, não sei se está difícil vocês usarem áudio, mas eu vou, dentro do possível, vendo aqui as perguntas que me aparecem aqui. Então, antes de 2 anos de idade, é muito difícil o diagnóstico, apesar de que você já pode ter suspeitas se você for uma pessoa que conhece muito bem os marcos do desenvolvimento da criança. E na nossa caderneta, o nosso passaporte da criança, da cidadania, a caderneta da criança, conhecida de todos vocês que já estão passando ou passaram pela pediatria, ali tem os marcos de desenvolvimento de Denver, que vai ver avaliação motora fina, comunicação, interação. Então, ali, se você seguir aquilo ali direitinho, você consegue, muitas vezes, identificar crianças que estão tendo falhas, tanto na comunicação quanto na interação social, interação pessoa a pessoa. Então, assim, em bebês muito pequenos, algumas coisas que são assim que a gente pode destacar. Olha só, criança que não se sente confortável muitas vezes quando está sendo acariciado, ou quando um pai pega no colo, a criança às vezes não fica. Geralmente as crianças ficam bem confortáveis nessa situação. Quem não fica bem num colo de mãe, principalmente, né, de mãe, de pai, geralmente, se você vê uma criança que não parece ficar à vontade, isso aí é uma coisa que deve chamar atenção. Apego a objetos pouco convencionais, dependendo da faixa etária da criança. Som, crianças que a mãe muitas vezes suspeita de surdez, né? Uma criança com 9, 10 meses, quando você chama ela pelo nome, ela geralmente já reconhece o nome dela, de tanto que ela ouve falar. E antes disso, antes dos 9, 10 meses, a criança, quando ouve um som, uma campainha que não assusta, ou seja, o pai que às vezes acha que o filho é surdo, a gente sempre tem que desconfiar dessa criança. Lógico, tem que afastar esse diagnóstico de surdez, mas você já tem que passar a olhar para essa criança com uma suspeita para um desses transtornos que a gente está vendo aqui. Criança que não troca olhar, como eu falei, a partir de 4 meses já é comum essa troca de olhar.
alterações de sonos, né? Crianças que ficam muito tempo paradas, crianças que têm hábitos muito seletivos alimentares, né, com determinada, às vezes, restrição a determinada consistência de alimentos, que não é, às vezes, o habitual de se ver em uma criança. Então, assim, a gente vai, é como se fosse um quebra-cabeça, a gente tem que ir juntando, quanto mais peças você juntar, mais você consegue dar forma ao que você vai ver. Então, assim, esse autor da USP aí, ele chama atenção isso. A ausência desses sinais aí é preocupante, porque é muito comum em criança pequena. Troca de olhar, crianças que se sentem importante quando valorizada, quando, né, você faz um chamego com a criança gosta, ela corresponde, se a criança é indiferente a isso, se antecipa se o adulto vai gostar ou não, a criança tem essa percepção, é aquela coisa que a gente falou da teoria da mente. A gente, desde muito cedo, a gente consegue ter essa percepção da reação do outro antes mesmo do outro reagir. A falta dessa percepção, que é conhecida como teoria da mente, é muitas vezes uma característica muito marcante nessas crianças. Atenção compartilhada, a criança não consegue, ou ela dá atenção para um objeto, ela não consegue dividir isso com quem está cuidando. Isso aí, logicamente, nem sempre é fácil de perceber. Né? E tônus, né? Tem um neurologista aqui em Barra Mansa que falava assim: criança, quanto menor a criança, criança é igual a tônus. Criança que não tem tônus normal, você tem que estar sempre buscando algum diagnóstico que ela tem algum problema. Então, raramente é uma coisa transitória, né? O diagnóstico, então, a história é extremamente importante para você tentar buscar fatores como esses fatores de risco que eu coloquei aí para trás. O exame físico, né? O pediatra sempre deve fazer um exame físico completo, avaliar reflexo, avaliar ver o desenvolvimento dessa criança, dependendo da faixa etária que ela está. Então, buscar isso, triagem visual e auditiva, hoje isso é uma rotina, né? Desde da maternidade. Essas crianças hoje, quando tem alta do alojamento conjunto, elas já fizeram teste do Olim, já falam em teste, triagem auditiva. O teste do Olim tem que ser repetido na primeira semana de vida, depois com 30 dias, ou seja, isso é o ideal, né? Triagem auditiva, todo teste de triagem tem muito falso positivo, mas fez um teste, deu alterado, você tem que reavaliar. Se ele persistir alterado, você tem que aprofundar nessa investigação. Então, e outros exames que você vai indicar, dependendo aí muito do grau de comprometimento desse paciente. Exames de cromossômicos, né, como esse microarranjo, né, que ele pode detectar deleções ou duplicações cromossômicas, e a gente viu que 1/3 dessas crianças tem alguma alteração cromossômica. Triagens metabólicas, mas aí são coisas muito específicas que geralmente nem é o pediatra que vai investigar. Isso aí já vai entrar mais aí na alçada da neurologia, ou seja, aí já é uma coisa mais específica. O pediatra, logicamente, sempre tem que estar trabalhando em conjunto com esses especialistas. Quando é que começa, né? A pergunta que muitas vezes as pessoas fazem: quando é que se faz diagnóstico? Então, como nós vimos, você pode já ter alterações que te façam um diagnóstico provisório antes mesmo de 2 anos de idade. Mas a maioria dessas crianças são diagnosticadas entre 2 e 3 anos. Mas uma coisa que entristece: a maioria não tem esse diagnóstico antes de 3, 4 anos. Então, por isso que eu acho importante, eu parabenizo essa iniciativa de vocês da Liga de Neuro, né, de querer ouvir esse tema, de querer discutir esse tema, porque é um tema que, assim, quanto mais pessoas alinhadas e com foco nessas questões relacionadas ao desenvolvimento, maior é a chance de se perceber que um paciente não vai bem. E quanto mais gente fazendo isso, maior a chance dos diagnósticos ocorrerem de forma mais precoce. Aí, o que mais entristece a gente, o diagnóstico de TEA ocorre em média com 4, 5 anos de idade. Isso é muito triste. Então, por que é muito triste? Porque o que eu falei lá atrás, a intervenção precoce e intensiva, né, dessas terapias de estímulo comportamental, né, com a ação intensa de psicopedagogo, de psicólogo, né, do professor na escola, dos pais dentro de casa. Quanto mais cedo você começa a fazer isso, mais chance de você mudar um cérebro que ainda está numa fase de alta plasticidade, né, que sofre
alterações quando estimulados. Então, isso aí a gente já colocou, e a gente tem que sempre ficar muito atento com a criança que tem atraso no desenvolvimento, e é isso aí o próprio passaporte da cidadania nos ajuda muito, porque ele tem lá os marcos de desenvolvimento, ele vai te dando com colunas de cores até quantos meses você espera. Então, o normal você vê com 3 meses, mas você pode normal ver até 5. Então, se tem uma criança com 7 que não fez aquilo, opa, chama atenção. Então, aquilo te ajuda muito. E lembrar também que crianças que vêm evoluindo de forma normal no desenvolvimento e, de repente, começam a regredir ou apresentam regressão, essa criança que se comunicava, agora não está se comunicando bem, procura para ver o que está acontecendo. Nunca olhe isso como uma coisa normal. Então, características que eu gosto de chamar a atenção, que fazem parte da nossa avaliação de desenvolvimento, essas 3 coisas aí são 3 coisas simples. Então, e todas elas estão dentro do primeiro ano de vida. Olhar as pessoas, olho nos olhos. Geralmente, aos 4 meses, a criança já tem essa capacidade de olhar no rosto do adulto, principalmente quando ele se aproxima dela. Atender ao próprio nome, geralmente, toda criança com 9, 10 meses, quando você chama pelo nome, ela já olha em direção a você. Uso de gestos e desenvolvimento da fala, ou seja, uma criança de 1 ano já fala palavras, às vezes do jeito dela, mas já fala palavras, já consegue se expressar com a comunicação verbal também. Então, não esquecer, o TEA compromete tanto a comunicação verbal como a não verbal, principalmente os gestos, que é tão comum muitas vezes na comunicação nossa, no nosso dia a dia. Toda criança até 1 ano de idade já tem capacidade de compreender isso. Então, a incapacidade da criança de atingir essas coisas dentro do primeiro ano tem que chamar atenção. E o pediatra, por isso que eu falo que o pediatra tem grande responsabilidade, já que é ele que faz o seguimento dessas crianças mensal nos primeiros 6 meses, depois trimestral. Então, ele tem total possibilidade de conseguir identificar uma criança que não está evoluindo bem. Então, alguns autores tentam, assim, eu vou mostrar isso até de forma repetitiva, depois eu vou mostrar isso, que é o que a Sociedade Brasileira de Pediatria publicou há tempos atrás, que são importantes para o diagnóstico. Ausência de balbucio, gesticulação e outro gesto aos 12 meses. Nenhuma palavra com 16 meses. Nenhuma frase de 2 palavras com 2 anos de idade, que é o normal. 2 anos, a maioria das crianças já falam frases de 2 palavras. Pais que acham que a criança é surda. Então, se o pai traz essa desconfiança, pense nesse diagnóstico. Mas, lógico, tem que afastar a surdez. Qualquer perda de um nível de comunicação que ela tinha e não tem mais, principalmente na linguagem, também deve chamar atenção. Então, o quadro clínico dessas crianças, quando você vai olhar tudo isso aí que a gente vai, engloba falha de comunicação, falha de interação e comportamentos muito restritos, muito repetitivos, interesses, às vezes, muito restritos, e algumas coisas mais, como eu falei, criança que não tem muita tolerância, é insensível a calor excesso, frio em excesso, criança que não gosta de mudanças de rotina, criança que cria muito ritual, às vezes chama atenção uma criança muito nova que tem aquele ritual, vai fazer uma coisa, faz tudo da mesma maneira sempre, gestos de repetitivos, né, como balançar o tronco, a criança fica paradinha, você olha que a criança está balançando, sacudir as mãos, bater, ficar como se estivesse lavando a mão. Então, crianças que tendem a se isolar, ou seja, qualquer uma dessas coisas tem que ser olhado com cuidado para que você possa pensar nesse diagnóstico. Então, aí, mais uma vez, isso aí é da Sociedade Brasileira de Pediatria, alguns marcos de desenvolvimento. Você vê que eles tentam chamar a atenção para sinais de alerta dentro do primeiro ano. Porque se pegar uma criança de 3, 4 anos de idade, que não fala, que não se comunica, que não interage, qualquer pessoa, não precisa ser profissional de saúde, qualquer pessoa vai desconfiar que algo não vai bem. Então, cabe ao profissional tentar identificar o mais precoce possível e, na idade certa, fazer uma triagem para que você possa ver se você pode pensar nesse diagnóstico. Esse é um livro do Ziraldo sobre o transtorno do espectro autista, e que ele mostra, por esses desenhos aí, vocês têm uma ideia exatamente de tudo isso que nós falamos.
evita contato visual, movimentos repetitivos, ou com a mão ou com o corpo. Criança que se chama pelo nome, ela não responde. Criança que fica repetindo a mesma frase todas as vezes. Criança que tem muita dificuldade em entender frases no sentido figurado. Né? Tem um exemplo aí. Vamos matar sexta-feira, vamos chutar o balde. Né? Quando você fala chutar o balde, ela já vai procurar um balde por perto para ver se você vai chutar o balde. Ela não entende essas expressões com, com essa representação figurada, né? Crianças que seguem rotinas. Então, esse livrinho é bem interessante e ele chama bastante atenção exatamente em tudo que você pode estar atento no seu dia a dia para tentar fazer diagnóstico desse transtorno. Então, a Sociedade Brasileira, em 2017, lançou um documento em que ela orienta isso. Toda criança deve ser triada entre 1 ano e meio e 2 anos para o transtorno do espectro autista, mesmo que ela não tenha sinais evidentes de atraso no desenvolvimento. Então, é uma forma de você criar uma rotina para que você não deixe essa criança passar e receber um diagnóstico com 3, 4 anos de idade. Então, isso foi uma lei sancionada em 2017. A caderneta de saúde da criança, ou o passaporte da cidadania, então, como eu já falei, ele traz o instrumento de triagem para desenvolvimento, que é o Denver, que deve ser usado não para fazer diagnóstico, mas sim como uma ferramenta que pode te levantar suspeitas de que alguma coisa não vai bem com essa criança em termos de desenvolvimento. A sociedade, então, em 2008, ela orienta o pediatra como um diagnóstico que você pode usar. Criança que a gente atendeu no ambulatório tempos atrás, a gente usou o MChat lá na hora, rápido, e aí você realmente vê que bate exatamente com a interpretação dele, aquilo que a mãe te responde. Então, ele tem algumas orientações, são 20 perguntas, o ideal é fazer entre 16 meses, né, e 30 meses, ou seja, entre 1 ano e meio e 2 anos e meio, mais ou menos, vamos dizer assim. Se a mãe tiver dúvida na resposta, ela sempre deve responder não, e aí você vai fazer um somatório de ponto para você. Essas são as perguntas, são perguntas extremamente simples. Por exemplo, alguma vez você já se perguntou se a criança poderia ser surda? Sua criança gosta de subir em coisas? Sua criança faz movimentos incomuns? Sua criança aponta o dedo para aquilo que ela está querendo? Ela consegue ter uma expressão gestual? Sua criança já anda? Sua criança busca que você preste atenção nela? Então, são coisas extremamente simples que qualquer mãe tem condições de responder, e a partir dessas respostas você vai. Existe esse modo de interpretar fazendo somatório de pontuação, e essa pontuação muitas vezes dá valores diferenciados para algumas daquelas respostas que são mais, vamos dizer assim, mais gritantes em relação a esse diagnóstico. E esses estudos mostram que o MChat foi capaz de identificar em torno de 85% de crianças que depois tiveram o diagnóstico definitivo de TEA. Todo teste de triagem tem falso positivo, a gente tem que estar preparado para isso. Mas de uma maneira assim, bem simples, se você tem uma criança que você identifica que ela tem algum atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, que você usou lá o Denver, que tem lá na caderneta, você, vou sair encaminhando essa criança? Não. Como é que é a recomendação? Eu identifiquei, eu vi uma criança no ambulatório e eu vi que essa criança tem algumas coisas no desenvolvimento que me chamaram a atenção, ou de comunicação, verbal, não verbal. E aí, o que a gente pode fazer inicialmente? Primeira coisa, orientar quem cuida dessa criança a estimular essa criança, através de brincadeiras, a ter mais contato com essa criança, diminuir o tempo de tela, né? Então, assim, a recomendação hoje é criança abaixo de 2 anos, o ideal é que não tivesse contato com tela de computador, de televisão. Essa é a orientação ideal. Mas, pelo menos, que você reduza o tempo de tela para fazer com que essa criança tente estimular ela a interagir com o ambiente, com as pessoas do ambiente. Ver o tempo de sono, ver como é que é a questão dessa criança em alimentação. Então, você procurar brincar com essa criança, fazer coisas que crianças geralmente gostam e que possa estimular essa criança. Orientou o pai, orientou a mãe, orientou o cuidador de uma criança a fazer isso, remarca para ela voltar à consulta com 1 mês. 1 mês depois, você reavalia
o desenvolvimento. Se você notar alguma melhora desses marcos, você continua fazendo um segmento dela sem a preocupação de estar encaminhando. Não, eu orientei, os pais voltam, me dizem, a gente estimula, faz isso, você reavalia a criança, ela não alcançou os marcos que você imaginava que ela fosse alcançar, aí, a partir daí, você já vai dividir essa responsabilidade no diagnóstico e no segmento com uma equipe multiprofissional. E aí você vai tentar buscar, a partir daí, um diagnóstico definitivo. Olha esse trabalho que foi publicado na Revista Brasileira de Psiquiatria em 2017, isso é extremamente preocupante. Então, eles queriam avaliar o que atrapalhava o diagnóstico precoce de autismo no Brasil. Então, eles viram, olha, as mães apontaram que as primeiras preocupações que elas observaram como um desenvolvimento atípico das crianças delas eram atraso na linguagem verbal, aquilo que eu falei. Se a criança chega a 1 ano, o primo fala, o vizinho fala, e o filho dela não fala nada, ela vai ficar preocupada. Falha em responder o seu nome, falta de contato visual e agitação. Então, exatamente aqueles marcos que eu mostrei lá no início, que são fáceis de identificar e que a mãe tem capacidade de ver isso, tanto que foram as queixas, as coisas que mais preocuparam essas mães. Essas preocupações aconteceram em média, a criança já tinha quase 2 anos de idade. Ou seja, muito tarde. Poderia ter sido visto muito antes. O diagnóstico formal dessas crianças definitivo foi feito já com quase 6 anos de idade. Isso é um atraso aí de quase 3 anos dentro daquilo que você espera como razoável. E olha o que preocupa. A maioria das mães, 80%, buscou ajuda de algum profissional 3 meses depois do início, quando ela começou a notar essas características que chamaram a atenção. E o principal profissional procurado foi o pediatra. Isso demonstra a importância do pediatra para o diagnóstico do transtorno do espectro autista, porque geralmente ele é o primeiro, dificilmente uma mãe dessa vai direto no neurologista. Ela vai buscar um pediatra, e aí é o pediatra que vai corroborar com essa suspeita dela, e aí vai encaminhar, muitas vezes, para um neurologista. Então, o pediatra tem uma responsabilidade muito grande nesses diagnósticos e nesse segmento dessas crianças. Comorbidades é mais alta do que na população geral, principalmente outros distúrbios mentais. 30% dessas crianças que têm autismo têm déficit intelectual. Isso piora o prognóstico, piora a evolução funcional dessas crianças. 50% a 80% dessas crianças têm alteração do sono. Então, a melatonina, a gente vai ver que é uma das drogas que se tenta usar nos pacientes com TEA que têm alteração do sono. Como eu falei lá atrás, 70% do TEA tem associação com distúrbio psiquiátrico. E o mais comum deles é o TDAH. E outros, como a gente está listado aí. Outras comorbidades que a gente sabe que é mais comum nessas crianças, deficiência intelectual, epilepsia, distúrbio do sono e alterações motoras finas. E essas crianças, muito comumente, têm associação com sintomas gastrointestinal. Tem muita disbiose, tem muitos gases, muita dor abdominal. Então, vocês já devem ter ouvido falar de várias... até foi motivo aí de um TCC de uma aluna da Paula, acho que foi da Paula, que buscou avaliar essa correlação de dietas especiais para o transtorno do espectro autista. Na verdade, a conclusão que se chega é que não é que a dieta sem glúten, a dieta especial, vai melhorar o transtorno. Na verdade, a dieta especial muitas vezes melhora os sintomas gastrointestinais. E aí essas crianças ficam menos irritadas, ficam menos incomodadas, e aí dá a impressão de que houve uma melhora do quadro dessas crianças. Epilepsia é muito maior entre esses pacientes com TEA que têm deficiência intelectual. Então, isso é uma coisa... E, geralmente, elas persistem aí na idade adulta. Diagnóstico diferencial, a síndrome de Rett, que já fez parte dos transtornos no DSM-4, depois saiu no 5º. Mutismo seletivo. Então, mutismo e déficit auditivo tem que ser afastado toda vez que você pensa nesse diagnóstico, principalmente a criança que não responde, não interage. Às vezes, você está pensando em TEA, ela pode realmente ser surda, né? Você vai fazer um tratamento específico.
Transtornos de linguagem, transtorno de comunicação social, mas essa é uma coisa específica, né? Não contempla todos aqueles transtornos que fecham o diagnóstico. Então, existem aí algumas dessas alterações que a gente tem que estar sempre atento. Importante lembrar isso. Não tem cura. Não tem cura. É um transtorno permanente e pervasivo, ou seja, ele acomete várias áreas do desenvolvimento. E o mais importante é fazer diagnóstico para poder intervir precocemente, para poder melhorar a evolução, melhorar a qualidade de vida dessa criança dentro do contexto dela familiar e, mais na frente, profissional. Então, tem que existir um planejamento terapêutico e, mais uma vez, jamais alguém tenta fazer isso de maneira carreira solo, né? Tem que ser em equipe multidisciplinar, a equipe tem que trabalhar de uma maneira sintonizada, geralmente tem alguém que vai orquestrar isso, muitas vezes é o pediatra, algumas vezes é o neurologista, mas alguém tem que orquestrar e fazer o link entre esses profissionais que estão atuando aí. As terapias propostas têm que ser feitas, têm que ser reavaliadas, tem que tentar alcançar todas as alterações, né, que essa criança tem comprometimento, para tentar melhorar ela como um todo. O que se busca, na verdade, muitas vezes, é dar a essa criança autonomia, né, para que você melhore a qualidade de vida delas lá na frente. E a família tem um papel, a família e a escola tem um papel fundamental nesse processo, né? Tem que ter o envolvimento familiar. Então, familiar, olha a frase que o Geraldo usa aí. Antes de mais nada, o autista precisa de muito amor, carinho e atenção. Deve ser respeitado, incluído no meio social, estimulado a acreditar em seu potencial. Seu aluno autista pode também desenvolver um talento especial e contribuir para a turma como qualquer outro aluno. Então, por exemplo, a síndrome de Asperger, que é uma das formas mais leves das doenças que compõem os transtornos do espectro autista, geralmente eles têm uma dificuldade, às vezes, de interação, mas eles se comunicam relativamente bem e eles geralmente têm um dom muito grande para alguma coisa. Um exemplo clássico de síndrome de Asperger é o jogador Messi, né? Se você reparar, o Messi realmente ele é um cara que tem dificuldade com as câmeras, ele não é um cara que está feito a entrevista, ele desvia o olhar, mas em compensação, é o que a gente sabe que causa tanto terror aos brasileiros. Né? Causava mais, né? Hoje menos. E lembrar, não tem tratamento farmacológico e hoje existe uma cultura muito grande, né? Que a gente tem visto muitos problemas de ordem psiquiátrica e as pessoas se apegam demais ao farmacológico. Não é que ele não seja importante, pelo contrário. Tem problemas e problemas. Muitas vezes o paciente tem que fazer uso de drogas para tentar ter um efeito positivo no seu tratamento. Mas lembrar que nós estamos diante de um transtorno que o farmacológico vai melhorar sintomas, não vai melhorar a evolução da doença. Se a gente não trabalhar dentro de um contexto multidisciplinar, estimulando e tentando melhorar as deficiências daquela criança e acreditar que alguma droga vai fazer isso, o tratamento vai fracassar, né? Então, a equipe geralmente que é envolvida engloba isso: médico, psicopedagogo, fono, terapeuta ocupacional, terapeuta comportamental, psicólogo e os médicos, aí, o pediatra e o neurologista, principalmente. O pediatra, então, tem esse papel, muitas vezes, de ser o cara que vai desconfiar que algo não vai bem, vai usar, muitas vezes, lançar mão de testes de triagem ou fazer avaliações repetidas de desenvolvimento dessa criança em um determinado período de tempo e, a partir daí, vai envolver outros profissionais no tratamento para que essa criança consiga atingir um potencial mais próximo da normalidade. Tratamento psicológico, então, esses tratamentos, abordagem comportamentais e cognitivas comportamentais, são os que têm os efeitos melhores, habilidades sociais, trabalham essas questões de habilidade social, de emoção, terapia do abraço, né, o contato, mas sempre respeitando o paciente,
Na verdade, é tentando fazer com que ele aceite e isso aí possa realmente trazer efeitos positivos nele, e lembrando sempre de que a família faz parte, talvez mais importante nesse contexto. Então, lembrar que os estresses no ambiente familiar, tudo isso pode muitas vezes interferir negativamente na evolução dessa criança. Algumas atitudes que é fácil de orientar, que sempre o pediatra mesmo pode fazer, não faça surpresa, ou seja, essas crianças não gostam de surpresa, né? Vamos fazer uma festa de surpresa. Eu tenho um amigo, uma mãe que tem um filho autista, e teu menino já está aí com seus 16 anos, a escola, você ficar perto dele um tempo, você reconhece esse diagnóstico dele, mas estuda, ele tem um envolvimento muito grande. Com a pandemia, essa coisa do isolamento social, essas crianças sofreram um baque muito grande. Esse menino, por exemplo, ficou assim, essa coisa do comportamento restrito, de ficar lá passando álcool na mão, no quarto, diz que em casa é álcool para tudo quanto é lado, ele não faz nada sem álcool. Então, assim, tem uma dificuldade muito grande nessa rotina. E essa mãe um dia queria fazer uma festa surpresa para ele, fazer um churrasco, convidar os amigos. Depois, não sei quem foi, se foi um pediatra, se foi alguém que orientou ela, evita esse tipo de coisa, porque isso não realmente é uma coisa que faz bem a essas crianças. Então, a gente tem que respeitar isso do paciente, dependendo das condições daquele paciente. Não falar muito depressa, não conversar, não falar demais, né? Ser o mais claro na sua comunicação com ele e respeitar as individualidades, não querendo forçar a barra para nada, né? Então, respeitar a distância estabelecida por ele. Ele tem uma maneira de evoluir um pouco diferente, vamos dizer, não é melhor nem pior, mas é diferente. A gente tem que buscar a melhor forma de estar ajudando ele nesse desenvolvimento e, logicamente, não é ficar com pena e querer fazer de tudo para ele, ou seja, ajude ele em algumas necessidades, mas estimule ele a ter autonomia, né? Isso é uma das coisas que esses tratamentos buscam nesses pacientes e não simplesmente querer fazer tudo pela criança, já que ela, como se ela fosse um incapaz. Então, isso é um erro muito grande. Então, a terapia ocupacional trabalha muito essa questão da autonomia, da socialização. Existem alguns métodos que aí são muito específicos dessas áreas, né, que são muito usados nesses pacientes, que ajudam, né, envolve família e cuidadores nessa questão. E essas intervenções comportamentais é o padrão ouro no tratamento dessas crianças. Nada tem melhor efeito na evolução, em aumentar o potencial do desenvolvimento social e comunicação, melhorar o intelectual, tentar corrigir deficiências, dando mais competência a esse paciente para que ele tenha mais autonomia. E, logicamente, isso diminui muito a angústia e o estresse familiar. Então, são várias técnicas, né, de comportamento que são usadas, aí tem uns exemplos. Eu não conheço, assim, não somos nós que fazemos uso disso. Então, por isso a gente precisa de trabalhar em equipe, né? A fonoaudióloga, que geralmente trabalha isso, ela tem que tentar melhorar ao máximo não só a fala, mas a comunicação verbal e também a gestual, a não verbal, que muitas vezes eles têm muita deficiência em compreender isso. Então, é um trabalho extremamente importante que vai realmente fazer diferença na vida dessas crianças. Essa é uma pergunta que se faz: é possível educar um autista dentro do possível, respeitando essas individualidades e, logicamente, o grau, né, desse espectro, né, de comprometimento, mas sim, é possível, logicamente, seguindo algumas regras, né? Então, em salas com menos crianças, de preferência, que não tenha mais do que 2 alunos especiais por sala. Além do professor, geralmente é importante ter outro profissional de apoio à sala, onde tem esse tipo de paciente. Tentar, logicamente, criar um ambiente que favoreça a que esse paciente se sinta melhor e que não se recuse, muitas vezes, a fazer parte desse ambiente, né? Outras abordagens que tenham efeitos aí positivos, né?
como se diz, né, tudo é bem-vindo desde que realmente surta efeito naquele doente, não é forçar uma barra. Então, musicoterapia, ecoterapia, hidroterapia, são opções de terapias, né, alternativas, mas que você, logicamente, que não dá para você querer achar que todos os pacientes vão se beneficiar disso. Tem que haver uma concordância, né, e uma adesão desse paciente mínima a isso. Os tratamentos farmacológicos, como eu já disse, não influenciam na evolução da doença, mas sim em controlar alguns sintomas característicos da doença, mas sempre lembrando dos efeitos adversos, né, que muitos desses medicamentos podem trazer. Então, aí tem alguns exemplos de medicamentos que são usados muitas vezes. Então, pacientes que têm muita irritabilidade, alteração de humor, tem sintomas psicóticos, e aí tem algumas dessas drogas que realmente o neurologista, principalmente, vai lançar mão, usar antiepilético nos pacientes que têm, né, epilepsia, crise convulsiva. Se tem TDAH associado, você vai ter terapia específica para isso, assim como o paciente que tem a depressão, ansiedade, paciente que tem tiques, né, muito chamativos, aí tem algumas drogas que atuam na melhora disso, o uso da ocitocina como melhora do contato afetivo. Então, tem vários espectros de medicações, de fármacos, que são tentados nesses pacientes, algumas com resultados que podem realmente ajudar, mas isso tem que ser individualizado. Existem doenças que você tem um protocolo de tratamento e que, reconhecidamente, você tem que, se você fizer do mesmo jeito para todo mundo, a chance de você ajudar é grande. Exemplo clássico, choque séptico. Se você fizer usar um protocolo para todo mundo que chega com um quadro de choque séptico, a chance de sobrevida aumenta. Se você pegar um paciente com espectro autista e tentar usar o mesmo tratamento, logicamente que vai fracassar e vai gerar mais problemas do que vai trazer benefícios, né? Então, essas drogas têm espaço, mas lembrar também que tem efeitos colaterais, né, como ganho de peso, hipercinesia, agitação, labilidade emocional, que alguma dessas drogas antipsicóticas, risperidona, podem trazer. Algumas são drogas caras, nem sempre eficazes, então você tem que avaliar com muita calma e, de preferência, com a ajuda de um profissional mais qualificado, às vezes, no manuseio dessas drogas. Tem o uso da melatonina, tem trabalhos mostrando melhoria na qualidade do sono dessas crianças, né? Então, mas isso, como eu falei, tem que avaliar caso a caso. Probióticos, né? Usa-se para muita coisa, mas nesses pacientes, o que se acredita é que a disbiose que eles tenham, quando você usa probiótico ou alguma dieta específica, você possa melhorar os distúrbios, sintomas gastrointestinais, e aí você tem uma melhora de comportamento desse paciente. Hoje, o canabidiol também já tem sido testado, estudado, esse trabalho de 2021, uma revisão sistemática, onde mostrou que o canabidiol teve um impacto positivo em sintomas como ansiedade, agressividade, pacientes muito inquietos, distúrbios de comportamento, como agitação, distúrbio de sono, agressividade, heteroagressividade. Então, assim, é uma droga que vem sendo testada em algumas doenças neurológicas e a gente tem realmente visto aí vários trabalhos mostrando benefícios, e aí tem esse processo todo, né, da liberação para utilização em algumas patologias. Então, são coisas que vêm sendo usadas, vêm sendo testadas e vêm mostrando benefícios. Uso de drogas que têm um efeito na modulação da resposta inflamatória no sistema nervoso. Então, aí tem alguns trabalhos com célula-tronco, alguns imunomoduladores, como o corticoide, né? Mas aí são trabalhos muito específicos. As intervenções nutricionais, como eu falei, tem vários trabalhos nessa linha, mas os resultados são muitas vezes conflitantes, inconclusivos, e aí não há um embasamento hoje que justifique você indicar para todas as crianças com transtorno do espectro autista essa ou aquela dieta. Isso tem que ser avaliado caso a caso. O que influencia o prognóstico dessas crianças? Então, se ela tem ou não tem deficiência intelectual, e
comprometimento da linguagem, lógico. Se a criança tem comprometimento sério de linguagem, se comunica mal, e aí, logicamente, que o prognóstico é pior. Uma criança que aos 5 anos de idade não tem uma boa linguagem funcional, é ruim, mas se chega a 5 anos, a criança se comunica relativamente bem, isso é bom prognóstico. A epilepsia, que é uma das comorbidades que comumente acompanha essas crianças, ela, mais comumente, como eu falei, ela está associada às crianças que têm deficiência intelectual. Então, logicamente, que tudo isso aí interfere. O uso de drogas específicas para isso também devem ser individualizados e não generalizados. Quando você avalia mortalidade entre pacientes de TEA e não TEA, então eles mostram que o risco de mortalidade para quem tem esse diagnóstico é baixo, mas se você comparar com uma população que não tem o diagnóstico, a população de TEA é quase o dobro. Então, esse trabalho aí mostrou uma população sem TEA, nesse grupo que foi estudado aí nesse período aí de 30 anos, é o dobro, né, no grupo de TEA. Eles têm mais riscos de acidentes. O Ziraldo, naqueles quadrinhos dele, já mostrava isso. Tem que tomar mais cuidado com riscos, né, de acidentes, e aí a prevenção de acidentes que o pediatra sempre aborda nas consultas é sempre muito importante. Então, talvez morre mais porque tem mais risco de lesão, sofre mais acidente e as comorbidades que muitas vezes acompanham. Adolescentes e adultos com TEA têm maior risco de tentativa de suicídio. Esse é um estudo aí com mais de 5.000 adolescentes e adultos, mostrando que é maior a tendência nos pacientes com TEA. Então, gente, para a gente concluir, é um transtorno que compromete o desenvolvimento em vários aspectos. O processo diagnóstico, né, inicialmente é um diagnóstico provisório, desculpa, e que o diagnóstico definitivo ele vai caminhar, muitas vezes, com o envolvimento de outros profissionais, né, não só médicos, logicamente. Atento, sempre tem que estar atento a essas mudanças de critérios. Então, assim, os dados clínicos de segmento e desenvolvimento são talvez mais importantes para que a gente possa fechar critérios diagnósticos. Sempre que necessário, lançar mão dos testes de triagem, essas ferramentas de triagens. Então, é difícil diagnosticar, fechar diagnóstico é difícil, mas se você estiver atento ao segmento dessas crianças, você tem mais chance de desconfiar que algo não vai bem. Lembrar sempre que a família tem que ser envolvida, a escola tem que ser envolvida, né, tanto no processo de segmento quanto durante o processo de tratamento. E, logicamente, quanto maior a rede pública e privada, né, que possa acolher esses pacientes e os familiares, fazer acompanhamento, fazer seguimento, logicamente, isso aumenta as chances e esperanças de que essas crianças tenham um prognóstico melhor. Então, gente, acho que eu já cansei bastante vocês, 1h15 mais ou menos. Se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição. Fiquem à vontade. Professor, eu tenho uma dúvida. Oi. Calma aí. Como você falou, né, o seu papel como pediatra, geralmente você que vai dar o diagnóstico e encaminhar para o neuro e tal. Então, né, você que vai ter esse contato inicial com esse tipo de paciente. Vou fazer uma pergunta meio complexa. Tipo assim, para você, quando for dar esse diagnóstico, porque eu mesma já vi alguns pais assim que realmente às vezes nem aceitam ou não conseguem, né, compreender esse tipo de situação. Você, como pediatra, queria saber como que é para você, não sei se você já deu algum diagnóstico desse, ou como é mais ou menos, por favor. Quem que está perguntando? Sou eu mesma, a Wendy. Wendy. Wendy, olha só, realmente é complexo. Na verdade, como você viu, o pediatra raramente faz o diagnóstico. O pediatra faz uma suspeita inicial de que algo não vai bem. Então, se ele tem
Por isso que é importante o vínculo médico, paciente, família. Por que o pediatra, eu digo que ele tem uma responsabilidade? Porque, geralmente, ele é um vínculo de confiança muito grande, muitas vezes, da família. Quantas crianças que deixam de ser crianças, que muitas vezes os pais continuam procurando, às vezes, o pediatra para dar orientações. Então, assim, é importante, assim, nunca você vai dar um diagnóstico. Você vai, logicamente, primeiro, até quando você desconfia de que algo não vai bem, você vai tentar constatar se essa família percebe aquilo que você está percebendo. E, a partir daí, você vai estreitando, fazendo até usando a família no termo de te ajudar no segmento. Como eu falei lá atrás, se você detecta que houve um atraso ou que houve uma regressão, você inicialmente, você não vai, seu filho tem um transtorno do espectro autista. Não, ele tem um atraso no desenvolvimento que pode compor alguns diagnósticos, mas vamos fazer um trabalho com estimulação. Aquilo que eu falei, dar um tempo para essa família trabalhar, estimular. Lógico, isso depende muito da idade. Se a criança já está numa idade mais avançada, mais clínica evidente você vai ter. Mas, de qualquer forma, ou você vai ter tempo para envolver a família a pensar na possibilidade desse diagnóstico. O que causa espanto é quando você pega uma criança, seu filho tem autismo. Ninguém vai se atrever a fazer isso. Por isso que a gente diz que o pediatra nunca faz diagnóstico. Ele desconfia de que algo não vai bem. Ele vai seguindo essa criança com a família, o que vai ficando evidente para todo mundo. Realmente algo não vai bem, ele não está desenvolvendo. E aí você começa a envolver outros especialistas. O neurologista é um deles, e aí você vai pedir avaliação fonoaudiológica, e aí, logicamente, que a partir daí a família já vai estar envolvida aí numa rede, né, de profissionais que vão, logicamente, por isso que eu falei que tem que ter alguém como maestro dessa equipe, até porque as pessoas estão buscando confirmar ou afastar um diagnóstico. Então, aí deixa de ser uma coisa complexa para você falar, a partir do momento que você não se atreve a querer, numa consulta, identificar que algo não vai bem e dar um diagnóstico. Se a pessoa fizer isso, está arriscado esse paciente não voltar mais para ele. Aí ele perde a possibilidade de realmente confirmar um diagnóstico mais na frente e perde a oportunidade de ajudar aquela família a estimular e, de repente, a melhorar o desenvolvimento desse paciente. Então, não é uma coisa assim, você não tem que fazer um diagnóstico, você tem que desconfiar. Pode ser transtorno, sim, isso hoje não é muito difícil você conversar com as pessoas, e até a maneira como se fala, né? Vamos observar junto, vamos ver a partir de agora isso, estimula isso, volta mês que vem, volta daqui a 2 meses. Se a gente vê que a coisa não evolui bem, a gente vai pedir uma avaliação mais detalhada. Então, você, na verdade, vai criando, vai construindo um possível diagnóstico, mas sempre com a participação da família. Tá ótimo, professor. Mais alguém tem alguma dúvida? Diferencial, você está falando? Como é que você afasta a surdez Como que afasta a surdez como diagnóstico diferencial? Então, isso aí vai. Aí você faz. Aí você vai lançar a mão de triagens auditivas, né, que vão avaliar desde de parte mais periférica como parte central. Então, você vai pedir uma audiometria, aí você vai encaminhar ou para um fono, para um otorrino, você vai ter que fazer uma avaliação conjunta também com outros profissionais. Mas geralmente são medidas, exame de emissão otoacústico. Então, você tem exames aí, o BERA, que é um exame que é mais específico para surdez, principalmente central. Então, são esses profissionais que vão fazer avaliações específicas para esse diagnóstico. Porque a criança, às vezes, não fala porque ela não ouve. Alguém mais tem alguma dúvida? Não? Professor, queria primeiro pedir desculpa pelo início da aula, que foi um pouquinho confuso aqui com o Data Show, mas principalmente agradecer sua presença hoje. Foi uma aula incrível. A gente, né, eu já tive pediatria no 7º e tinha adorado essa aula, agora só agregou ainda mais o pessoal da Liga, que, enfim, se não teve, vai ter essa aula, mas eu imagino que essa tenha agregado muito para o nosso conhecimento, principalmente, né, se alguém aqui for fazer neuro mesmo, alguma coisa,
vai ter que lidar com esse tipo de situação e a gente, como médico generalista, vai ter que lidar também, né? E a gente saber reconhecer os sinais, esse tipo de coisa, é muito importante para a gente, para fazer esse diagnóstico precoce, como você mesmo falou. Então, Tomás, gostaria de agradecer mais uma vez e em outra oportunidade, com certeza, a gente vai estar juntos. Wendy, eu que agradeço aí a oportunidade e parabenizar vocês aí pela iniciativa. O caminho é esse, gente. É a gente ampliar discussões de temas tão atuais, né? Tão importantes aí para qualquer profissional, independente da área que ele vai seguir. Tem que ter uma visão global disso aí, que às vezes você não é o profissional envolvido no atendimento, mas se você consegue enxergar isso, você muitas vezes pode dar um norte aí para uma família, ou ajudar, às vezes, até no diagnóstico, levantando a suspeita de que algo não vai bem. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço.